família aí que está presente, muito, muito, muito agradecidos somos nós, da família Use aí, os óleos essenciais, que se espalhem na vida de todos e de muitos. Então, hoje, assim, o que dizer do momento tão especial e de ter uma colega enfermeira que eu fico imaginando, porque hoje eu não estou mais na área hospitalar, eu fico imaginando arrumar tempo para tanta atividade. E estar aqui presente com a gente, doando o seu tempo, né, compartilhando conhecimento para a gente crescer um pouco mais no aprendizado e unindo isso aos óleos essenciais. Então, antes de qualquer coisa, Larissa, muitíssimo agradecida, tá? Através da Roberta e da Maria, que te cadastraram, te trouxeram para o nosso lado aí, mas é um momento muito especial realmente. Ser uma enfermeira nesse momento, dedicando o seu tempo para os óleos essenciais e para esse conteúdo de terapia. Então, eu vou comentar aqui só um pouquinho, enquanto mais pessoas vão chegando na sala, o porquê que nós resolvemos fazer parceria com a Doterra. Acho que toda pessoa que se cadastra, o que é o se cadastrar? É simplesmente virar um cliente do óleo essencial da marca Doterra. E uma das primeiras coisas é porque esse óleo realmente, quando a gente utiliza, a gente vê a eficácia dele, ele realmente tem um controle de qualidade diferenciado, o que nos traz um grau terapêutico confiável, né? Então, é uma empresa que faz a diferença no mercado, certo? O crescimento dessa empresa também já está comprovada. Em 12 anos, ela só cresceu e nos últimos 7 anos mesmo é considerada a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Tá? Então, mais de 120 mercados sendo beneficiados, comunidades sendo beneficiadas com esse... Eu não acredito que o Sérgio está na sala, está? É Sérgio? É o Sérgio. Ô, meu amigo, outro enfermeiro, seja bem-vindo. Tudo bom? Bem, que bom, Sérgio. Gratidão mesmo. Então, vamos continuar aí para respeitar o tempo de todo mundo. Depois disso, o que impacta a nossa crença é também essa responsabilidade social, né, que a Doterra tem com sustentabilidade, com a colheita adequada. Então, é criar parcerias com produtores no mundo todo, para que a gente realmente tenha as nossas gotinhas com o maior potencial possível para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Pode passar, sim. Depois... aqui só uma das tantas fotos da empresa, que tem a sede lá em Utah, nos Estados Unidos, né, a sede global, então. E, para quem não sabe, a Doterra chegou... Doterra significa dádiva da terra. É um nome que vem do latim. Primeira vez que eu ouvi, eu disse, nossa, que empresa brasileira. Por que deram nome brasileiro para essa empresa americana? Mas não é dádiva da terra, tá? E ela chegou no Brasil em junho de 2018. Então, isso nos mostra que muitos produtos, muitos óleos essenciais ainda precisam chegar ao território brasileiro. Isso depende de comercialização, de legislação, com a Anvisa, com a Covisa, tá? E por aí afora. A missão dos óleos essenciais da Doterra é compartilhar óleos essenciais de grau terapêutico com o mundo. Aí muitas pessoas questionam esse falar de grau terapêutico. Olha, eu já comentei isso num outro Zoom, numa outra classe que a gente faz. Na verdade, o grau terapêutico é o autocuidado que a gente tem com a gente mesmo, né? Então, o uso de medicamentos, muitas vezes, eles são efetivos se a pessoa toma. Mas a cura, ela vem, muitas vezes, trazendo efeitos colaterais. E se fosse totalmente obtida a cura em determinadas doenças, não teríamos tanta dependência crônica de medicamentos,
certo? E os óleos essenciais vêm com essa missão de nos aliviar a carga tóxica de medicamentos, nos aliviar todos os elementos que a gente tem, desde de produtos domésticos, produtos de higiene pessoal, né? E com isso eles tratam, sim, os nossos sistemas fisiológicos, eles equilibram o nosso emocional, e quando a gente tem esse equilíbrio emocional, os resultados físicos começam a aparecer. Então, a doTERRA, ela tem, sim, através da Anvisa, uma autorização. Alguns óleos não são aconselháveis de serem ingeridos, porque são misturas, são blends, mas nós podemos ingerir esses óleos essenciais com tranquilidade. Sempre tendo a orientação de um consultor que estiver atendendo você. Isso é extremamente importante. Fazer o uso adequado, sem exageros. É a constância. É realmente você usar uma gota e não querer tomar uma colher de sopa. Não vai resolver através disso. É consciência de uso. Então, aqui, só para um conhecimento assim, a doTERRA, ela tem uma retenção recorde, 65% das pessoas que começam a utilizar, continuam utilizando a marca, né? Tem uma experiência, então, de equipe no mundo inteiro, sendo líder de mercado, tem uma visão do momento atual, para que as pessoas que optam por um mundo um pouco mais orgânico, mais livre de toxicidade, possam se valer do uso desse benefício dos óleos essenciais. E antes da gente realmente chegar a usar um óleo essencial da doTERRA, eu mesma não tinha noção do que essas moléculas voláteis podiam causar no nosso organismo. Então, se um dia alguém quiser conversar da nossa experiência pessoal, estamos disponíveis para isso, porque os resultados já são muitos. Entendeu? E aqui, então, para finalizar sobre a empresa, o CPTG, que é o controle de qualidade. A doTERRA, ela faz lote a lote o controle de padrão, da qualidade, da pureza dos óleos extraídos, né, a vapor ou a frio. E depois vai também para controle da PRC, que é uma empresa americana fora da própria doTERRA, que faz o controle do grau terapêutico desses óleos essenciais. Não só da doTERRA, faz de todas as outras, mas a doTERRA tem esse controle maior ainda em relação às outras empresas de óleos essenciais. E aqui, muitos já conhecem essa lâmina, tá? Essa lâmina, toda pessoa que for falar de doTERRA para você, ela vai comentar sobre os kits de cadastramento. Eu já percebi, desde que a gente está compartilhando o doTERRA, que muitas pessoas acham assim, ela quer me vender um kit, ela quer me cadastrar porque ela só quer vender esse kit. Mas não é, todo kit ele tem uma finalidade, ele tem um benefício. Você já recebe os óleos que mais são utilizados pela família do território brasileiro. Então, aqui nós temos o kit Brasil, que vem 10 óleos, e o kit Família, que também vem 10 óleos, todos com 5 ml. Qual é a diferença? No kit Brasil, nós temos a copaíba e temos a tangerina. E no kit Família, nós temos o Zengest, que é um blend para o gastrointestinal, e nós temos o orégano, que tem uma função extrema no organismo, de limpeza, um antibiótico natural. Esse kit maior aí é o kit mais completo, que a doTERRA oferece, já com alguns produtos como shampoo e creme dental, além do difusor. E aqui embaixo nós temos um que tem um custo-benefício muito bom, que é o kit essencial, que vem com o difusor e 10 óleos de 15 ml. Então, nós temos aí 300 gotas. Se nós formos usar uma gota ou 2 por dia, por aí vocês podem ver a durabilidade de um frasco de óleo essencial. E, por final, nós temos aí a técnica do Aroma Touch, que foi desenvolvida pelo Dr. Hill,
faz parte das pesquisas da Doterra, que criou uma sinergia para aplicar esses óleos que estão dentro desse kit. Porém, todo consultor vai poder te orientar, vai poder te ensinar para você usar na aplicação tópica, mas também na ingesta e algumas necessidades fisiológicas que você tenha. Esses óleos que vem nesse kit do Aroma Touch também alguns podem ser ingeridos. Aqui no meio, gente, eu gosto, já falei isso semana passada, eu vou repetir. Tem uma fotinho aqui do Elevation, que é um blend que contém até 11 óleos essenciais criados numa sinergia pela equipe científica da Doterra. Esse óleo, quem se cadastrar esse mês de junho, em qualquer um desses kits aqui, ele ganha esse óleo Elevation, tá? Esse óleo, para quem não é cadastrado, sai no valor de R$261. São 15 ml. E para quem é cadastrado, ele sai no valor que está logo ali abaixo. E do lado eu coloquei as gotas, tá? Então, uma gota sai por menos de R$1. Então, quando você é cadastrado, você vai pagar 65 centavos a gota. Se você usar uma gota por dia, por exemplo, ou 2 gotas por dia, menos de R$1,50 para você melhorar, por exemplo, da depressão. Menos de R$1,50 para você sair de crises de ansiedade, crises de pânico, né? Então, procurar ter um equilíbrio, e isso já vai refletir pelo sistema límbico, quando você inalar esse óleo, ou quando você passar na região do peito, junto com óleo vegetal, que você pode misturar. Se você não tiver nenhum em casa, pode usar o azeite de oliva, de uma qualidade boa, tá? Ou na sola dos pés, esse óleo vai ser absorvido e vai já agir nas tuas células, através da absorção da derme. Então, fica o nosso convite sempre para que você entenda a finalidade dos óleos essenciais que são oferecidos nos kits, mas se você não quiser esses óleos que estão no kit, com certeza a pessoa que já está como consultor, que já é cadastrada, ela vai saber, junto com você, escolher os óleos que você, naquele momento, te cativaram, estão chamando a tua atenção, ou que a própria intuição diga, é esse que você está precisando. Então, assim também é possível você ser um consultor ou um cliente preferencial e se unir à nossa família aí que compartilha os óleos essenciais. Então, a minha mensagem inicial é essa. Agora eu vou passar para a Larissa, então. A Larissa que é enfermeira e é terapeuta também, para ela compartilhar aí o conhecimento e a nossa classe de hoje. Larissa, tá contigo, tá? Eu mandei para ti. Tu consegue agora fazer a tela aparecer aí, tá? Tá bom. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então tá. Ainda que eu tenha colocado um agradecimento no final, mas eu quero já agradecer essa oportunidade. Acho que nós, enquanto seres humanos, profissionais e eu como terapeuta, como enfermeira, estou sempre me colocando à disposição para contribuir mesmo com o passo a passo humano, começando por mim, né? Então, cada espacinho que a gente consegue para poder difundir um pouquinho, uma gotinha de óleo, uma gotinha de conhecimento, uma gotinha de presença, é sempre uma alegria, assim. Eu quero me apresentar, na verdade, eu sou enfermeira, sou mestre em gestão do cuidado e trabalho no hospital universitário aqui da cidade de Florianópolis há 10 anos. E há mais ou menos quase 5 anos, 4 anos e pouco, eu comecei a entrar nessa vida de terapias e eu gosto muito de me comunicar e aí comecei a trilhar esse caminho de fazer, de contribuir também dessa forma, não só de uma forma operacional, mas de uma forma de comunicação, de intervenções também que estão relacionadas a isso. E aí foi nesse hospital que eu conheci a Roberta,
que foi quem me convidou para participar desse encontro, junto com a Márcia. E eu estou aqui hoje muito grata por isso. Com óleos essenciais eu trabalho um pouco mais, quase 2 anos. Na verdade, eu venho estudando isso, aplicando e cada vez conhecendo mais um pouquinho e me surpreendendo também com a ação desses óleos, porque eu estou sempre... O primeiro recurso eu sempre considero um óleo para mim, para as minhas filhas, para alguém que eu conviva e para as pessoas que eu atendo também. E aí, depois disso, se a gente precisa de outros recursos, a gente já demanda outras necessidades a partir do que for preciso, né? Então, eu fiz uma apresentação, na verdade, de slide, para poder a gente direcionar um pouco o que eu quero passar, porque eu entendo que pode ser que tenham pessoas que só fazem um uso mais doméstico, tem pessoas que vão usar isso com outras pessoas, tem pessoas que querem saber mais informação. Então, eu tentei englobar aqui informações para poder cada um tentar captar um pouquinho mais. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Entrou ou não? Estamos Entrou vendo. aí, Márcia, não? A lâmina, sim. Ela só está em tela inteira, né? Não está eu em não tela estou. inteira. Espera aí. Tem que colocar no modo apresentação ali embaixo, na direita, na barra. Aqui. Isso. Ótimo. Tá. Tem alguém me pedindo admissão. Vou admitir, né, gente? Isso, por favor. Tá bom. Então, a gente... Na verdade, eu vou passando um pouco aqui essas lâminas e vou falar um pouco, vou contextualizar um pouco, na verdade, o que a gente trabalha quando a gente trabalha algumas terapias e os óleos essenciais inseridos nesse contexto, nesse cuidado, né? Quando a gente começa a trabalhar o organismo e o corpo, eu respeito todas as percepções e crenças e que cada um acredita para si, né? Mas eu trabalho dentro de uma linha de percepção onde engloba isso, um pouco desse conteúdo quer dizer, esse conteúdo engloba um pouco do que eu tenho como direcional para poder atuar junto com quem eu estou cuidando. Então, a gente tem vários corpos energéticos, né? Corpos que são ligados mais à parte física, que na verdade, nesse slide de dentro para fora, então, a gente tem o corpo etérico, que é o que está mais ligado à parte mais densa nossa, que está ligado à matéria. O corpo emocional, que também é a parte emocional que está ligada à matéria, que está ligada à reatividade, à nossa personalidade, que a gente vai acumulando todas as nossas percepções, os inputs que vão sendo feitos em nós desde que nós nascemos, né, na vida extraútero e intraútero. Então, esse corpo emocional um pouco mais denso. E temos também, mais ligado à matéria, o nosso corpo mental, que é, na verdade, a parte da racionalidade, da lógica, baseada muito nos nossos medos e na nossa experiência vivida, né? A partir do 4º corpo, a gente começa já com o mental superior, que é onde a gente começa já a ter acesso à parte da nossa divindade, a nossa parte mais crescida, onde nós somos mais centrados, né? Mais conectados com a nossa dimensão quântica, quer dizer, com a dimensão quântica a qual estamos inseridos. E aí temos o corpo espiritual, onde a gente tem a parte dos insights, as percepções maiores da consciência, o corpo causal, que é, na verdade, em relação a essa expansão, e onde a gente tem os reflexos que a gente oscila bastante entre a conveniência da racionalidade da lógica até a expansão da consciência, e a gente transita isso todo o tempo no nosso dia a dia, na nossa vida. E, por fim, temos o corpo etérico, que é, na verdade, a verdade superior, que é nosso corpo que reconhece tudo como é, que, na verdade, sabe da perfeição da imperfeição. Então, nessa parte, existe a consciência de que tudo está como deveria, né? Então, quando a gente começa a tratar, a tocar um corpo, a conhecer uma pessoa, a saber
tudo que ela traz para poder ter, que eu faça um cuidado para ela, ou para ela e para o seu grupo, eu tenho que saber que eu estou, na verdade, atuando em todos esses corpos. E seja com o que eu use, seja com toque, seja com óleo essencial, seja com a palavra, a gente está sempre interferindo e intervindo em todos esses níveis, né? Os meus alvos, na verdade, terapêuticos, quando eu atendo um paciente, eu uso principalmente duas direções, assim, que é um conhecimento do desenho humano, que é um conhecimento onde nós temos 9 centros, tá? Que muito semelhante ao dos chakras, só que aqui a gente inclui mais 2 centros, na verdade, que eu trabalho também com reiki, né? E com essa proposta de energética e com a interação dos óleos essenciais nesse cuidado, tanto dentro do espaço de atendimento quanto em casa. E aí, aqui então eu tenho os chakras, e aí aqui eu tenho o desenho humano, que são esses centros que a gente chama que são centros do ser, que são centros de inteligência que carregam informações, tá? E que hoje a gente não vai entrar nisso, mas só para ter uma noção dessa direção. Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, assim, começando, eu tentei trazer um pouco das cores para quem trabalha com cromoterapia, né? E relacionado aos chakras. Trouxe também a relação física, onde esse chakra trabalha, e daí os olhos que eu trabalho com esses clientes para poder atuar mais diretamente nessas áreas. Mas é sempre bom lembrar que os olhos, eles têm eles têm muitos receptores, eles têm muita atuação de várias formas. Mas aqui eu só tentei direcionar um pouco para poder trazer a coisa mais prática e onde eu já estou com um olhar um pouco mais cuidadoso em relação a algumas coisas, né? Então, por exemplo, o chakra básico é o chakra que nos conecta com a Terra, com a Mãe Terra, com aquilo que a Terra nos traz, com o nosso centramento, com a nossa base. E quando a gente tem questões com chakra básico, isso acontece mais na adolescência, nos períodos da menopausa, da andropausa, por exemplo, né? Porque são períodos hormonais muito intensos, assim, e acaba trazendo questões emocionais muito fortes. Então, quando eu recebo uma queixa, por exemplo, de enfrentamentos que estão mais difíceis relacionados a esse período, eu já sei que, na verdade, isso tem relação com as gônadas, né? Que no caso aqui são os ovários, os testículos. Às vezes a produção hormonal está sofrendo interferência por alguma razão, pode ser alimentação, pode ser próprio estilo de vida, pode ser falta de sono, enfim. E aí, dentro dessa terapêutica, eu uso, na verdade, tenho mais 2 óleos que é possível usar também, um bastante raro, inclusive, aqui no Brasil não encontrei, mas eu uso bastante o patchouli, né? Eu falo patchouli, que age como antidepressivo, anti-inflamatório, né? Tem uma ação bastante calmante e sedativa, então, dependendo do que a pessoa está passando, eu consigo trazer ela para um centramento de uma maneira um pouco mais calma e consistente, para que ela entre em contato com o seu próprio corpo e a sua energia para poder modificar isso. Uso mirra também, que na verdade, ele costuma trazer bastante resultado quando eu tenho desconfortos abdominais por energia estagnada, né? Então, muitas vezes a gente tem uma interferência externa no nosso chakra básico, porque a gente fica muito travado, muito bloqueado, às vezes muito confuso, porque a gente está com emoções muito fortes, evidentes, patentes, que a gente não está conseguindo lidar, então a gente se fecha de uma forma, e aí o óleo ele acaba com esses desconfortos, que fica essa energia estagnada, e eu oriento e faço também essa aplicação com óleo carreador, e acaba trazendo bastante resultado. Então, aqui eu coloquei que, como tarefa de casa, nessas situações, eu peço para a pessoa que foi atendida para continuar isso em casa, e aí, né, no caso do chakra básico, para fazer, deixa eu admitir uma pessoa aqui, peraí, para fazer iniciar ou continuar com meditações ou períodos de quietude junto com uma pedra esmeralda, que a gente sempre usa um cristal ou uma pedra,
ou uma turmalina, no caso de querer equilibrar as emoções, e colocar o óleo no difusor, um desses 3 óleos no difusor, para poder usufruir disso e ter o óleo dentro desses aspectos atuando também. E aí depois a gente passa para o chakra sacral, que é um pouco mais acima, né? Que também é sacral no desenho humano, que é um chakra que vai ter uma resposta de estados agudos, que pode trazer problemas de saúde relacionados a glândulas suprarrenais, que é onde a gente tem a produção, o start e a produção de alguns hormônios, né? Então, quando eu tenho problemas sexuais, quando, por exemplo, quando um cliente está com problemas com ciúme, com possessividade, com incapacidade de ver o amor do outro, né? Estão muito relacionados com essa parte sacral. Na verdade, é a parte onde a gente tem o nosso desenvolvimento sexual, a nossa valorização sexual. Porque a energia sexual, ela é uma energia da vida, né? Ela não é uma energia que ela está contida somente dentro da prática sexual, mas ela está contida dentro do nosso entusiasmo, dentro da nossa alegria, dentro da nossa força, da nossa aspiração para movimentar a nossa vida, para poder co-criar as nossas coisas, né? Então, quando eu começo a perder isso, quando eu começo a ter dificuldades nessa produção, quando eu começo a ter dificuldade de enxergar a minha dinâmica em intersecção com o outro, a gente identifica dentro dos atendimentos que essa pessoa está com uma energia estagnada no chakra sacral, que é no centro sacral também de inteligência, e aí, para isso, não sei se está enxergando aí, eu costumo utilizar o óleo essencial. Opa! Desculpa, fui para o outro agora. Voltei. Ylang-ylang, na verdade, que é um óleo exótico, mas é um óleo antidepressivo, é um óleo que ajuda a dissipar muito a raiva armazenada, porque essa energia, ao mesmo tempo que ela gera muita vitalidade, quando a gente está envolvido em questões de dificuldade de relacionamento, de dificuldade de aceitação, a gente vai muito para a raiva. Então, esse é um óleo que traz muitos resultados em ajudar a diluir essa raiva, a dissipar, fazer com que essas contrações elas vão se alargando, vão se afrouxando, assim, para poder a pessoa conseguir começar a discernir o próprio comportamento e o que ela pode mudar nisso, né? E tem o sândalo também, que é um óleo que está muito relacionado com a nossa vibração. Então, ele nos torna, com o sândalo, ele nos torna mais sutil, ele também tem ação antidepressiva, também tem ação que tem relação com as contrações viscerais e traz também esse relaxamento para a gente poder melhorar esse padrão de compreensão, de autocompreensão. E como tarefa para casa, eu sempre peço para cliente para dançar, para fazer banho aromático com óleo, para poder fazer isso para sua rotina, para poder deixar um pouco mais leve seu dia a dia, deixar um pouco mais fluido, para poder expandir a sua percepção do todo, né? Porque muitas vezes a pessoa, quando está com raiva, ela só está conseguindo enxergar as próprias justificativas que as levam para aquilo, e aí acabam tornando as convivências como um rótulo e não conseguem enxergar o outro, né? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu vou... Saiu da tela cheia? Acho que saiu, né? Ô, Márcia, eu não sei se alguém, se quiser falar alguma coisa, pode me interromper e interferir aí, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, não tem problema. Como é a primeira vez que eu estou fazendo estando nessa sala com vocês, vou falando, estou falando. Ótimo. Eu acho que ao final, se alguém quiser perguntar alguma coisa, aí a gente acaba abrindo, tu passa de volta para mim, a gente abre o microfone e as pessoas, se quiserem falar, se pronunciam ali, né? Então, tá bom. Vou seguir, então. Então, daí a gente vem para o plexo solar.
No caso aqui, eu trabalho, o plexo solar se trata do nosso fogo, né? O nosso fogo interno, essa luz. E aí, isso tem muita relação, o estresse tem muita relação com esse fogo, né? Quando a gente fica muito estressado, quando a gente fica muito ansioso, quando a gente fica muito introspectivo, como se fosse ruminando aquelas emoções, em cólera, a gente vai aumentando essa percepção desse fogo interno. E aí a gente começa a ter dificuldades na questão da nossa credibilidade, na nossa opinião, na exposição do nosso poder pessoal. A gente começa a ter dificuldades de gestão, por exemplo, dificuldades intestinais, gastrointestinais, porque ele realmente está posicionado aqui no centro, né, um pouco acima do umbigo, assim. No desenho humano, a gente trabalha a parte esquerda aqui também, que tem relação com as emoções. Então, eu acabo trazendo prejuízo para toda essa composição gastrointestinal. E aí, a glândula que a gente também é atingida quando a gente tem complicações do chakra do plexo solar, e aí no atendimento a gente acaba fazendo alguns testes para saber se existe realmente essa interferência, na verdade, o pâncreas, né, e com as ilhotas de Langerhans, estou faltando um Gzinho aqui, que na verdade, onde a produção de insulina, então tem toda uma relação com esse estresse. E aí, os óleos essenciais que eu costumo usar quando a pessoa traz essas queixas, né? A queixa principal, na verdade, acaba sendo gástrica mesmo, que tem muita acidez, que tem muita dificuldade, que tem muita flatulência, muitos gases, está sempre com o abdômen distendido, né? A barriga que parece estar cheia, que está com autóquia, assim, parece que está com muito ar dentro, né? Eu uso o óleo de gerânio, de sálvia e o Zenguess da doTERRA, que me traz bastante resultado, assim, traz para os clientes. A gente está falando, na verdade, de emoções viscerais, né? E aí essa atuação e essa intenção é a partir disso. Então, a sálvia, por exemplo, é um forte relaxante e pode induzir também estados eufóricos, dependendo da quantidade que usa. Então, eu uso uma quantidade pequena e vou aumentando se eu tiver necessidade. A gente precisa conhecer, na verdade, eu sempre uso uma gota de óleo essencial para 2 ml de óleo carreador. Pode ser óleo de coco, pode ser óleo de amêndoa, óleo de rosa também, mosqueta, às vezes eu uso, dependendo. Já teve cliente que é alérgico e eu acabei usando, que é cicatrizante também. A sálvia também é antidepressiva e às vezes tem até a ação anticonvulsiva. Então, assim, ela realmente atua nesse aspecto de acalmar, de centrar. E o gerânio também eu uso, que é um grande estimulante para o córtex adrenal. E aí, para essa regulação de secreção de hormônios, né, relacionados a isso. E a desintoxicação também do sistema linfático. Então, ele é excelente. E o Zenguest tem essa ação importantíssima no trato gastrointestinal, que eu uso também pessoalmente com bastante frequência, porque o meu estômago é o meu calcanhar de Aquiles. Então, qualquer situação de estresse que eu passo, ou alguma coisa diferente no final de semana que eu como, se eu sinto desconforto, é o meu primeiro recurso. E como ele é um blend, ele acaba tendo uma composição que consegue abranger bastante sintoma, né? Bastante causas, assim. E quando eu atendo pessoas que estão com esse perfil de crise, assim, eu oriento fazer automassagem na região abdominal, oriento fazer também meditação com óleo essencial no difusor, né? E aqui embaixo eu coloquei, nos outros eu coloquei também, não citei, algumas pedras que auxiliam no tratamento. Algumas são cristais, algumas são pedras que têm ação calmante, equilíbrio. E daí dentro de cada pessoa, de cada historinha que está acontecendo, a gente consegue delinear qual é a necessidade, né? Então, a gente vai agora para o chakra do coração, que daí tem a relação com o desenho humano no centro do ego. Então, é onde está localizado, na verdade, a relação com as paixões, com a ternura, com toda a questão da infância, com a questão da autoaceitação, com a questão das pessoas precisarem
todo o tempo está provando o seu valor, entrando em contato com isso, sentindo essa necessidade de ter um valor diante das outras pessoas. Então, a gente busca sempre despertar o amor incondicional relacionado a esse chakra, né? Quando a pessoa está com dificuldade de confiar no outro, de confiar na vida, de se sintonizar com a grandeza da vida. Então, a gente orienta, na verdade, estimular, por exemplo, o timo, aqui a relação desse chakra está direta com a glândula do timo, que a gente estimula batendo aqui na parte do tórax, mecanicamente mesmo, ela é altamente responsiva a estímulos mecânicos, e também com óleo de rosa e o óleo de melissa, que orientam massagem no tórax também, que são, na verdade, óleos responsáveis para poder despertar, expandir e absorver, ser absorvidos para poder fazer essa ação libertadora, assim, né? Porque fica uma coisa muito contida. Quando um cliente apresenta sintomas relacionados ao chakra cardíaco, ele está muito contido, está muito retraído, está muito fechado. Normalmente é vinculado às emoções da criança ferida, que não foi atendida, e nesse momento ele não consegue também identificar, vou admitir outra pessoa aqui, identificar que ele está vinculado àquela criança e que ele é o adulto agora que vai poder dar atenção. Aquele adulto que ele não teve na infância saudável do lado dele, agora ele é esse adulto. Então, a pessoa acaba ficando meio que se encontrando num beco sem saída, não consegue muito achar uma direção, e aí começa a entrar nesse processo de autorreclusão, de falta de afetividade, né, com a vida e com o todo. E aí temos o chakra da garganta, que também corresponde ao centro da garganta, que está relacionado com a tireoide, com a paratireoide. Eu anotei algumas coisinhas aqui, na verdade, porque para não deixar de falar que a gente vai apresentando e vai se perdendo, assim. Então, o chakra da garganta, ele também pode apresentar afecções nos ouvidos, na parte nasal, né? Porque tudo isso aqui está relacionado, respiração, escuta, garganta, fala, está tudo relacionado à comunicação. Então, quando eu começo a perceber que eu não consigo me expressar, eu também preciso olhar para onde que eu não estou conseguindo escutar, porque escuta e fala são concomitantemente importantes, são igualmente importantes, na verdade. Então, eu começo a ter dificuldades de ouvir e ter dificuldades... Só um pouquinho que meu cabo aqui. Ter dificuldades de falar também. E aí eu começo a não observar sentido, porque se as pessoas não me dão atenção, né? Eu digo, a pessoa que está com dificuldade, não me dão atenção, então o que acontece, né, na vida? Qual é o sentido? Como que eu posso expressar a minha verdade? Mas o que eu preciso fazer é um reconhecimento de que a comunicação ela acontece a dois, é uma comunicação que acontece a três, a quatro, em grupo, sozinho. A gente vai, na verdade, entrando em contato com as necessidades também do outro, né? Por isso que eu uso o óleo de lavanda, que daí, na verdade, lavanda é um dos primeiros do kit de primeiros socorros, né? Mas é um óleo que tem ação antidepressiva, é um óleo que tem ação analgésica também. Então, essa ação ela acaba trazendo é como se fosse um acalento, assim, onde houvesse uma possibilidade de refletir, de autorreflexão, de autopercepção, e é calmante também, descongestionante, então tem toda essa parte da parte do ouvido, do nariz, da garganta, né? Isso tudo identificando dentro do atendimento, né? Aqui eu coloquei coisas que são mais, que eu já trabalhei, coisas que eu tirei de estudos de caso, de registros que eu faço nos atendimentos, mas isso não é fechado, né? Cada pessoinha é vista, a gente faz uma anamnese, a gente pesquisa, estuda isso para poder ver a aplicação em cada situação, né? Uso também camomila, que é bastante calmante, então eu oriento usar camomila, por exemplo, quando não vai fazer nenhuma atividade, porque é um óleo que ele é bem intenso nessa ação calmante, então não aconselho que vá trabalhar, ou que use no trabalho, né, ou que vá dirigir, que possa ser um óleo usado assim, no momento que
que possa ficar um pouco mais tranquilo, sem interrupções, ou que vai descansar, repousar mesmo. E o óleo de tomilho e alecrim como inalação, e aí para cada, no caso nesse caso em casa, né, eu oriento para poder, quando tem já alguma dificuldade respiratória, alguma rinite, alguma irritação na garganta, que daí faz com que isso possa ser um pouco mais limpo, limpar essas vias para poder conseguir utilizá-las melhor, né? Então, a inalação eu uso mais quando já tem alguma coisa apresentada nas vias aéreas, assim, na parte da garganta, faringe, laringe, né? E aí, como tarefa de casa, eu acabo aconselhando essa inalação com óleos de tomilho e alecrim e lavanda, ou lavanda, e também no difusor com a lavanda, né? E aí tem o ajna, que é esse chakra, na verdade, que fica aqui na região dos olhos, da testa, que é um chakra que está conectado com a nossa intuição. Então, que ele dá notícias de uma outra dimensão para nós, né? Nós temos insight, nós temos uma questão de estar conectado com outras informações ou não. Então, tanto que esse chakra está conectado com a pineal e com a pituitária, que a pineal ela é responsável pela produção da melatonina, que é um hormônio super importante para a gente, porque está totalmente relacionado com o hormônio da serotonina, né, da felicidade. A pituitária acaba coordenando toda a produção hormonal, então são glândulas super importantes e que estão relacionadas com esse chakra. E que quando a gente entra em desequilíbrio, a gente começa a perceber uma confusão, duvidar das próprias possibilidades, dos seus próprios recursos, né? E aí ter dificuldade de enxergar as possibilidades que a vida traz, as novas saídas que a gente consegue perceber com essa comunicação que é interna e também que é com essa força maior que acaba que nos rege, na verdade, e que a gente não consegue se conectar com isso e acaba entrando em muitas dificuldades. Então, para abrir essa comunicação, para abrir esse portal para poder a gente voltar a acessar, né? Existem outras coisas que eu faço também, como orientar não consumo de flúor, que a gente já tem muito flúor na nossa água, então usar pasta de dente sem flúor, não usar flúor nas limpezas que a gente faz de rotina, né? No dentista, assim, a gente já tem muita quantidade de flúor na nossa água. E também uso os óleos essenciais, o de olíbano e o manjericão, que são óleos sagrados, que trazem muitos benefícios. Então, o olíbano, por exemplo, ele auxilia na meditação profunda, né? Você pode usar como unção, botar como óleo carregador e botar carregador aqui no terceiro olho, na verdade, pode botar nos punhos, pode usar no difusor pessoal. E o manjericão também atua em irritações, na memória prejudicada, né? Que acaba trazendo mais angústia, mais confusão, mais distúrbio em padrão de pensamentos, em condução de raciocínios. E o manjericão também é excelente para meditação. Então, sempre que alguém quer meditar, quer começar a meditar, eu uso óleo de manjericão e sempre recomendo, olha, coloca óleo de manjericão, fica sentadinho, começa a ficar quietinho, começa com essa quietude, sabe? E aí pode ser que apareça algo novo para poder começar com esse hábito, assim. Como tarefa de casa, então, eu oriento que faça mais períodos de ficar quietinho, de permitir com que o silêncio permaneça dentro, né? Nosso corpo, a nossa presença. E essa unção entre as sobrancelhas contínua, assim, todo dia um pouquinho, pode ser de manhã, pode ser antes de dormir, para ela começar a entrar em contato com essa parte nossa que às vezes fica muito inquieta, muito fazedeiras de coisas e não consegue parar para poder se conectar com algo maior, né? E aí tem o chakra coronário, que é da coroa, que também tem as interferências dele na glândula pineal, na pituitária, e que está relacionado com a consciência universal. Então, aquela consciência que aceita tudo como é, que é a nossa sabedoria interna conectada com a sabedoria externa, né?
Então, quando a gente está com dificuldade de transcender a matéria, de enxergar que existe algo além do plano puramente físico, e a gente está com dificuldade de confiar na existência, de confiar no que o desfecho das coisas existe um maior que me guia, que guia todos, a gente começa a trabalhar a parte do chakra coronário, que é a parte mais conectada, né? A gente visualiza uma coroa que está conectada com muitas informações que estão fora de nós e que tem ressonância com o que está dentro de nós, né? E aí a gente aumenta e interfere diretamente nessa egrégora de informação da qual a gente faz parte. Porque hoje em dia a gente já sabe, quer dizer, Jung já falou do inconsciente coletivo, e hoje em dia a gente já sabe que as nossas ações, uma pessoa quando fala assim, uma andorinha não faz verão, sim, uma andorinha faz verão, porque uma andorinha manda uma informação para esse inconsciente coletivo, e essa informação é acessada por uma outra andorinha, né, um outro ser humano, e de repente, quando você vê, tem várias pessoas fazendo a mesma coisa, sem que ninguém tenha se comunicado diretamente, por exemplo. Então, essa sabedoria, ela é muito presente e a gente tem como trabalhar isso diretamente, essa conexão com essa sabedoria universal. E aí eu uso Ylang Ylang, principalmente, que eu sei que pau rosa e tilha funcionam, né? Já li bastante sobre isso, inclusive na Bíblia dos chakras, assim, fala bastante, mas eu costumo usar só o Ylang Ylang, que é o que eu tenho acesso e que tem me trazido resultados, assim, né, de relatos, de usar um difusor, porque eu oriento que use em casa, por exemplo, direto no difusor pessoal, aqui no peito, e aí que a pessoa tenha contato com a natureza, que fique com o pé na grama, com o pé na terra, uns 7 minutos, para poder começar a entrar nessa conexão e desenvolver a possibilidade de deixar com que outras inteligências cheguem até a gente, né? Então, oriento também bastante meditação e abertura e possibilitar, na verdade, com que seja tocado por outras coisas, porque a gente fica muito focado, muito na matéria, muito no físico, e a vida é muito mais do que isso, né? Aí eu trouxe aqui também, eu trabalho com um grupo terapêutico que se chama Ele e Elas, que é, na verdade, um grupo onde mulheres acessam uma informação sobre si mesmas, sobre toda uma construção da terapia sistêmica. Eu sou consteladora familiar, então trabalho com toda a filosofia sistêmica, né? A nossa reinserção dentro da vida. E aí eu uso o óleo de gerânio todos os encontros. Elas vão chegando e já vão... Ai, o cheirinho do óleo, já vão sentindo, assim, porque é um óleo que tem muita presença de feminilidade para a gente, assim, traz muita notícia de ampliar isso, essa união. Tem uma ação atenuante na tensão pré-menstrual, por exemplo, então, certamente que isso interfere em outras fases, né, do ciclo da mulher também, do ciclo feminino, e traz também consciência e coletividade, assim, noção de coletividade, né? Eu trabalho com isso e eu resolvi usar o óleo de gerânio justamente por isso, para ficar uma coisa característica, assim, o grupo, as mulheres, o cheirinho, aquela coisa que traz sempre essa sensação de, sabe, de colo, de estar junto, de poder contar uma com a outra. E aí, por último aqui, nesse momento, né, o meu uso praticamente diário, só o que eu não uso todos os dias, que é o Deep Blue, que eu não faço plantão todos os dias, mas eu uso Breathe todas as manhãs para a parte respiratória. Agora, com a história da pandemia, intensifiquei esse uso. Tomo uma gota em jejum associado a um shot de gengibre e cúrcuma de limão siciliano também. Na verdade, foi até a Roberta que falou comigo. Uso Deep Blue quando eu volto do plantão, porque eu trabalho no hospital e trabalho à noite, a gente fica muito em pé, sente muita dor nas pernas, assim, então sempre junto com um creme, o carreador eu passo e me dá muito alívio, ele é refrescante, ele é vasoconstritor, então ele acaba trazendo um conforto grande pra gente. E o lavanda, porque eu tenho agora nesse período mais, né, o trabalho, tensão do trabalho, muitas atividades, e acaba que eu estou tendo uma crise agora de ATM aqui, essa articulação aqui da têmpora e da mandíbula,
E aí eu uso lavanda à noite para poder dormir, antes de dormir um pouco, enquanto eu estou lendo, para poder relaxar essa musculatura e conseguir dormir melhor, né? Então, aqui tem as referências do que eu trouxe. E aqui eu gostaria de agradecer a Roberta, a Márcia, a todos que estão presentes e concederam um pouquinho do seu tempo para a gente poder conhecer um pouquinho mais. E até os que não estão aqui também, mas que sempre contribuem com a nossa evolução, com o nosso conhecimento, com tudo que existe até agora para a gente poder melhorar cada vez mais. Muito obrigada pelo espaço e fico aí à disposição para qualquer pergunta. Larissa, nossa, eu fiquei mergulhada em cada palavra, muito bacana, aprendi um monte, recordei muitas coisas, né? Porque tendo já uma certa existência nesse espaço terreno aqui, o fato de muitas vezes eu descalça pisar numa grama, querer abraçar uma árvore, né? Nossa, é muita memória. A tua contribuição, assim, para mim, trouxe muita memória. Eu, há muitos anos, eu fiz um curso que se chamava Mãos de Luz, né? Mãos de Luz. Eu comprei um livro até há muito tempo, ainda quando eu morava no Rio Grande do Sul. Então, tu vê coisas assim adormecidas e que retomam. Tem ciclos na vida da gente que os movimentos começam a retornar, né? E que bacana que os óleos essenciais, se não fosse eles, eu não estaria aqui. Essa é a grande verdade, né? Não estaria com você, não estaria com essas pessoas todas que estão nessa sala e com as que não estão, como você disse. Então, para mim foi um grande aprendizado, lindíssima a tua explanação. E que bom que as pessoas estão vendo o teu contato, porque tens uma missão muito linda no teu trabalho, realmente. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, tá? Só coloca no chat ali, por gentileza, que aí a gente acaba transmitindo para a Larissa. Mas continua. Acho que eu vou interromper a transmissão aqui do... Pessoal, alguém quer aproveitar, perguntar alguma coisa? Eu quero agradecer a Larissa, né? A Larissa, a Márcia, porque esse reencontro nosso, né? Está sendo muito legal e os óleos essenciais, eles têm feito isso, né? Eles têm nos reconectado com pessoas que a gente conheceu e que até um dado momento a gente não sabe o porquê dessas relações, né? E as coisas vão acontecendo e a gente vai descobrindo isso a cada dia, né? Então, muito legal, Larissa. Nossa, muito especial essa tua aula. Eu adorei, achei muito boa mesmo. E acho que tu pode continuar contribuindo conosco com esse teu conhecimento, que é maravilhoso, viu? Acho que nós vamos te explorar um pouco mais. É muito bom. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. A Roberta acho que colocou uma coisa muito bem, porque não sei as outras pessoas, né? A gente não se conhece alguns pessoalmente, mas eu acho que todas as palavras, esse conteúdo era uma coisa que a nossa família dos óleos essenciais aí estava precisando, né, Roberta? Acho que trouxe um alento assim para ver que vários óleos, várias situações que a Larissa colocou ali, como a gente está indo no caminho certo, porque a gente está no aprendizado dos óleos essenciais. A Larissa já está na frente, ela já está com todos os corpos aí conhecidos. A gente está retomando, né, aos pouquinhos, então é encantador, realmente. Olha, apaixonante isso tudo. Gratidão mesmo. Eu acho que eu vou encerrar, agradeço as pessoas. Quem tiver... Só um pouquinho mais. Fiquei feliz em ver o Sérgio aqui. Pois é. Fazia muito tempo que a gente não se via, né? Nos encontramos virtualmente. Prazer, Sérgio. A pessoa famosa, né? Fala aí, Sérgio. Muito bom. Muito bom te ver por aqui. Obrigado, Roberto. Obrigado mesmo. Eu recebo quase todos os dias convites. Não, hoje eu vou entrar para ver. Seja muito bem-vindo. Do material do trabalho.
na apresentação. Mas bom ver vocês também, saudade. Eu posso começar a usufruir dessas gotas preciosas que têm transformado a vida de muitas pessoas, inclusive a nossa, né? Principalmente, primeiramente por nós, né? E que a gente tem essa missão de poder espalhar isso, né? Porque tudo que nos faz bem, a gente quer que faça bem para todo mundo, né? Então, eu fico muito feliz de te ver aqui. Compartilhar o bem, né? Então, nós vamos dar por encerrada. Eu tenho certeza que hoje a gente vai ter uma noite mais leve, né? Quem já tem o seu óleozinho especial aí, vai conversar com ele, vai inalar, vai usar no difusor, enfim, quem ainda não tem e quiser ter essa experiência, tá? Por favor, se agregue a essa comunidade aí. E na próxima terça-feira, às 20h15, nós mandaremos um convite. Na próxima terça, é Sandro e Júlio Lima, tá? Que vão falar um pouco mais da empresa, do próprio negócio, das possibilidades que também são justas, né? Os óleos essenciais também trazem saúde financeira. E por que não? Né? Optar por isso para uma economia diferenciada. Então, gratidão a todos vocês, tenham um bom descanso e até a próxima semana.